a morte do ator Paulo Gustavo realmente causou uma grande comoção em todo o país, porque ele era muito querido. E pra gente fica uma sensação até que a gente perdeu uma sensação, a gente perdeu uma pessoa da família, uma pessoa próxima, a gente se sente amiga, não é verdade? Sobre esse sentimento eu converso agora com o psicólogo Alexandre Brito e também com o humorista capixaba Raquel Ferreira. Muito obrigada pela presença de vocês. É para falar de um assunto triste, mas ao mesmo tempo a gente vê aí o carinho, né? Como que os brasileiros eram realmente são apaixonados pelo Paulo Gustavo, né? E o que explica? Porque a gente perdeu diversos famosos. O que explica, Alexandre, essa ligação, né? Por que esse carinho tão grande com esse artista? É uma tristeza essa notícia, e para a gente entrar num processo de luto, é preciso que a gente perca algo nosso. E para a gente sentir essa tristeza é porque de alguma forma ele era parte da nossa vida, de alguma forma ele era parte do nosso cotidiano, e de alguma forma a gente se via nele, nos personagens dele, mas talvez ainda melhor que isso, ele se via no brasileiro, e o brasileiro se sente muito representado com a maneira com que ele se apresentava, os personagens, a forma como ele trazia o humor, a forma como ele trazia assuntos que são até mesmo muitas vezes cheios de estigmas, como questões da sexualidade, como a questão da própria mãe, desmistificar a mãe perfeita também. Então, de alguma forma, nós sentimos por ele e ele por nós a empatia. E quando tem empatia, você se põe no lugar do outro. E quando você faz parte do outro, o outro também te compõe. E você perde esse outro, a gente sente. Então, ele tem toda essa importância, a importância da arte que entrou para as nossas vidas também. Porque sem a arte nós não temos fôlego, sem a arte a gente não sobrevive. E a pandemia deixou isso muito mais evidente ainda nessa vida em correria, nessa vida burocrática, essa vida automática. Com a arte a gente percebe que é necessário um novo fôlego com a música, com o filme, com o teatro, com o cinema, com aquilo que nos toca de uma outra forma e nos compõe. E ele fazia isso muito bem. E era como se ele falasse para cada um de nós. E nós não estamos mais numa era com vários ídolos ou grandes ídolos, mas nós temos, né, ídolos que a gente consegue ainda manter. E ele era um desses poucos ídolos que ainda restaram e que conseguia, com a sua juventude, com aquilo que havia de vida nele, levar um pouco de vida para a gente. Por isso a gente sente tanto. E interessante que eu estava conversando antes com pessoas que tiveram, né, contato com o Paulo Gustavo e falaram exatamente isso, Raquel. Ele era unânime, um fenômeno que agradava do pobre ao rico, né? Ele não tinha classe social. Talvez esteja aí essa identificação, né? Algo que ele realmente conseguiu acertar na veia e trazer o Brasil para perto dele, né? Com certeza tem essa aproximação, essa intimidade, né? A palavra intimidade, significa dentro. Você traz para dentro de você aquilo que ele apresentava nesse humor. E a gente via que tinha nele uma integridade nesse humor, nas células, nas moléculas dele. É muito comum os humoristas terem depressão, terem muitas dificuldades afetivas, muitas dificuldades em lidar com sensações e sentimentos que são devastadores. E o humor muitas vezes pode ser uma saída, mas nem sempre ele é suficiente. Mas ele pode ser uma saída importante, assim. E esse humor está sendo muito importante nesse momento de pandemia, nessa tragédia que o Brasil vê hoje, que é um sentimento de tristeza, um sentimento também de injustiça, porque a gente pensa que isso poderia ter sido diferente, enfim. Então, quando a gente percebe um humorista em que ele consegue de forma integral viver essa alegria que ele transmitia, você não via, quando ele se apresentava, não parecia simplesmente uma encenação, parecia ele, parecia que as células estavam vibrando e rindo junto, e você ria junto, ele conseguia se aproximar do brasileiro, do Brasil, sem nenhum estrangeirismo, vamos colocar assim. Era algo muito original, muito inédito, e a gente se identificava, porque tinha nele o que tem todos nós, independente de idade, independente de classe, enfim, como você trouxe. E isso fez com que nós sentíssemos muito essa perda. A gente só sente uma perda se ela faz parte de nós, como eu trouxe. E ele fazia, por isso que a gente sente dessa forma. Então, a gente vê de novo a importância do humor, da arte, da cultura, porque, pessoal, cultura, arte não é passatempo.
o humor não é um passatempo. Então, assim, a arte é um passatempo, né? É subjetivo, né? Eu preciso viver de vez em quando. A gente pensa que é só um lazer, né? Isso, não é. Você se alimenta da arte como você se alimenta do arroz e do feijão. Doutor, obrigado. Fecha nele aqui para ele repetir essa fala, por favor. A arte, ela não é algo assim, vamos dizer assim, é dispensável. Não é algo que você pode viver como se fosse um passatempo ou algo que eu preciso separar um tempo para isso. Ela é necessária, quem sabe, não. Você vai adoecer, você vai ter problemas de saúde mental, você não vai se relacionar melhor com as pessoas, o seu sono vai ser afetado, você vai ter problemas de pele, você vai ter problemas de peso, você vai ter problemas com a sua própria imagem. Não adianta, é inevitável. A arte, ela tem que ser obrigatória, vamos dizer assim, porque é dela que a gente se alimenta. Obrigada pela participação Roberta, de valeu. vocês. Da mesma forma que a gente fala que Elvis não morreu, pode ser que ele também não tenha morrido completamente. Se perpetue aí, não é verdade? Obrigado.